Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Essa é a aula 1 da disciplina de Economia Regional de Rondônia. Na primeira aula, vamos trazer essa abordagem dos aspectos históricos da colonização do Estado. Vamos falar um pouquinho dos primeiros ciclos econômicos que trouxeram imigrantes para o Estado de Rondônia. Vamos lá? Aqui no slide você pode ver a disciplina de Economia Regional, Web Aula 1, Histórico da Economia de Rondônia. Eu sou a professora Denise Tontiucci. Começamos falando, então, que é a história do surgimento de um Estado novo no Brasil, explicada pelas suas atividades econômicas. Então, nós vamos entender que o Estado de Rondônia foi reconhecido como Estado apenas desde 1981, mas que a ocupação do imigrante começou desde 1850. Então, nós vamos começar contando a ocupação do imigrante aqui na nossa região, desde 1850. Entendendo que nosso Estado só vai se tornar Estado mesmo em 1981. O povo rondoniense. O Estado, então, é formado por uma população de imigrantes que vieram de vários outros estados. O que nos faz fazer uma pergunta: o que levou pessoas a migrarem de regiões tão diferentes das suas terras natais para o Estado de Rondônia? E a gente pode especular várias respostas para essa pergunta. Às vezes é fugindo da concentração de terra, às vezes é fugindo das grandes secas no Nordeste, às vezes é fugindo a falta de oportunidade em outras regiões. Mas também é pela atração das atividades econômicas que estão acontecendo em momentos de expansão, principalmente em alguns períodos específicos dentro da história de Rondônia. E aqui a gente vai tentar apontar esses principais momentos de aquecimento da atividade econômica dentro do Estado de Rondônia. E o primeiro deles, sem dúvida, é o primeiro ciclo da borracha. Gente, a borracha ela é derivada de um produto natural. Esse produto é o látex. O látex é uma seiva retirada da árvore, que é a seringueira. A seringueira, então, é uma árvore que a gente encontra na mata e ela é riscada. E dentro desse risco começa a sair um leite natural, que é coletado pelos seringueiros e passado por um processo de transformação que vai gerar a borracha. A borracha ela é um produto muito importante quando a gente pensa no cenário mundial, no ciclo da industrialização. Quando a gente fala em industrialização, a gente está pensando muito em motores. E os motores, gente, vão usar correias, vão usar partes que vão unir a parte mecânica por partes de borracha. Isso é muito importante, então, para entender por que o látex vai ser tão importante economicamente no mundo. Os Estados Unidos vai estar passando por um momento muito grande de desenvolvimento industrial nesse período, a partir de 1850. E essa atividade industrial no mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, vai puxar as nossas vendas de látex aqui em toda a região norte. Tá? A história de Manaus também é marcada pelo látex, a história do Acre com certeza é definida pelo látex e Rondônia também. A gente vê aqui no slide que a exploração da borracha ela é muito intensa dentro desse período de 60, 62 anos, que vai de 1850 até 1912. Pra você ter uma ideia, começa no segundo reinado de Dom Pedro II e vai até o início da Velha República. E essa exploração vai atender à Revolução Industrial. A exploração da borracha, então, ela começou, como a gente confere no slide, porque a borracha natural já era utilizada na confecção de algumas calçadas, algumas galochas. Mas, quando surgiu o processo de vulcanização, que foi desenvolvido pelo Charles Goodyear, a borracha ganhou novas funções, sendo utilizada em correias para motor, conexões flexíveis, mangueiras e pneus. Os produtos, então, esses produtos são imprescindíveis para o desenvolvimento industrial, em especial para o desenvolvimento do automobilismo. Esse processo de vulcanização vai permitir uma durabilidade muito maior da borracha e vai permitir que ela resista a altas temperaturas e baixas temperaturas, o desgaste do uso, e aí ela não vai derreter, igual às vezes a borracha no seu estado mais natural, né, o látex mais natural, poderia derreter. Isso vai multiplicar realmente a utilização do látex
e a gente vai ter aí uma mudança que vai trazer até assim, esses produtos que vão entrar até para o vestiário, vai usar roupas que vão, produtos derivados da borracha, assim, vai ser muito mais ampla a utilização desse produto. E como a industrialização vai se ampliar, vai se aprofundar e principalmente vai chegar na parte dos automóveis, a gente vai ver uma necessidade muito grande dessa borracha. Inclusive, as histórias dos automóveis está ligada à história da região norte do Brasil, contando até mesmo com a vinda da empresa Ford para o Brasil, que trouxe até algumas tentativas de montar fazendas de exploração da seringa aqui na região norte. Né? Tem até uma cidade na região norte chamada Fordlândia, que é fruto dessa tentativa de produzir a seringa de uma maneira mais industrial. A borracha, a gente vê aqui no slide, ela é naturalmente obtida a partir do látex da seringa, que é tirado dessa planta, a Hevea brasiliensis, ou planta também chamada de seringueira. Essa é uma árvore muito comum na região norte, inclusive aqui em Rondônia, se você conhece Porto Velho, tem o Parque Circuito, onde você pode passear, e lá é cheio de seringas plantadas, você consegue andar no meio desse seringal, um verdadeiro seringal moderno. A imigração nesse período, então, no Brasil, vem dos brasileiros chegando para Rondônia, vindo principalmente para trabalhar nesses seringais. E se a gente vai falar do perfil do nosso imigrante aqui, ele é majoritariamente o nordestino. Como a gente vê no slide, foi o momento que muitas pessoas se estabeleceram em Rondônia, especialmente as vindas da região nordeste brasileira, fugindo da seca e da decadência do comércio de especiarias. E quando eu falo especiarias, eu estou falando de cravo, canela, castanha, pimenta, que são as chamadas drogas do sertão. Nesse período, a colonização do estado se inicia às margens dos rios, especialmente na parte noroeste do estado, onde hoje a gente encontra os municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim. A exploração da borracha demandava a necessidade de uma logística. Ou seja, os desbravadores encontravam dificuldades no transporte do látex produzido onde hoje fica Rondônia e o Acre, até Manaus ou Belém, onde ocorria a exportação para a Europa e para os Estados Unidos. E a solução para isso foi a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. O que nós vamos falar sobre isso? Gente, quando a gente chega até Manaus, Manaus tem um grande porto. Nesse porto você consegue colocar navios muito grandes e a partir dali esses navios conseguem seguir até o Oceano Atlântico e seguir para outros portos de exportação no mundo, na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, hoje a gente tem o Acre e Rondônia, está num trecho muito próximo de um grande rio, Rio Madeira, um grande rio dessa região. Só que esse rio enfrenta um trajeto muito encachoeirado. A gente tem várias cachoeiras entre Rondônia até o Acre. E essas cachoeiras impedem que os grandes embarcações atravessem. Tá? A gente até tem pequenos barcos que às vezes atravessam a parte do rio nesse período histórico. Eles vão retirar tudo que tem dentro do barco para colocar na margem do rio, né, na parte de terra, pegar o barco, botar nas costas, andar com o barco pela terra e depois voltar para o outro trecho do rio, botar as mercadorias dentro do barco novamente e descer mais um pedaço do rio e fazer sucessivas vezes para superar as cachoeiras. No entanto, se a gente fala num grande volume de mercadoria para você comercializar, esse processo é praticamente inviável. E o que vai acontecer é que a floresta é muito fechada nesse período, assim, nesse intervalo entre Rondônia e o Acre. O Acre, nesse período do ciclo da borracha, 1850, 1890, ele ainda pertencia à Bolívia. Era um terreno que não pertencia ao Brasil. O que vamos observar é que os brasileiros, explorando a seringa, vão ocupar essa região norte de Rondônia e vão acabar invadindo essa região que seria o território boliviano. E aí isso vai desenrolar uma questão que ficou conhecida como a questão do Acre. O que vai acontecer é que a gente vai ter um momento em que essa ocupação do território acreano é tão forte que a gente vai ter, inclusive, uma declaração de independência do território acreano. Brasileiros vão declarar independência em relação ao território boliviano. Vai ter um conflito bélico, eles vão chegar a pegar em armas e declarar a independência desse território. Eles não queriam nem ser anexados ao Brasil e nem pertencer à Bolívia, queriam ficar independentes, como um país novo. No entanto, isso ficou inviável.
A Bolívia queria o seu território, o Brasil acabou sendo envolvido numa questão diplomática, porque a gente tem aí brasileiros declarando essa independência. E o Barão do Rio Branco, uma das pessoas que vai entrar, né, nesse acordo, e vai ser feito um acordo compensando a Bolívia, tanto com dinheiro na época, libras esterlinas, com animais de tração, vão ser entregues algumas mulas, e também vai ter uma promessa de fazer uma estrutura que vai resolver essa questão do problema de logística, de escoamento da produção, que é o quê? A construção de uma estrada de ferro para ligar esse território do Acre até o território de Porto Velho, onde a gente tem a condição de ter um porto maior. E aqui em Porto Velho, esse produto que chegou pelo trem estrada de ferro, né, pelo trem, pode entrar no barco e seguir para Manaus, e de Manaus seguir para o resto do mundo. Nesse momento, esse acordo é muito importante para a Bolívia, porque a Bolívia tinha acabado de perder uma guerra para o Chile e com isso perder a sua saída para o mar, para o Oceano Pacífico. E aí ela precisava de uma saída para o mar para escoar a sua produção. Então eles vão assinar esse acordo de paz. Esse empreendimento vai ser, então, a gente pode conferir aqui no slide, a estrada de ferro, ela está ligada a essa questão do Acre. Vai ter um empreendimento firmado junto aos governos da Bolívia, a partir do tratado que foi assinado lá no Rio de Janeiro, lá no município de Petrópolis, que ficou conhecido como Tratado de Petrópolis, que foi assinada a paz em 1903. Então, o estado do Acre foi anexado ao Brasil e, em contrapartida, o Brasil se comprometia em viabilizar a estrada de ferro. E é nesse contexto que o território hoje de Rondônia, ele está ali pertencendo ainda a uma parte a Manaus e outra parte a Mato Grosso. E o Acre era até então um território boliviano, que foi ocupado por brasileiros que exploravam a borracha na região. Começa então a construção da estrada de ferro. Essa construção começou ainda em 1903, mas devido a grandes dificuldades da região, com a mata fechada, muitos mosquitos, algumas doenças endêmicas, principalmente a malária, foi muito difícil ter progresso. À medida que ia abrindo a estrada de ferro no meio da mata, a mata voltava a crescer e fechava essa estrada de ferro. E por fim, numa tentativa de realmente levar à conclusão, foi contratada uma empresa estrangeira que teve sucesso na confecção dessa estrada. A gente vai ver então no slide que após fracassos, a construção passou a ser conduzida por Percival Farquhar, a partir de 1907 e concluída em 1912. Infelizmente, a conclusão dessa estrada já veio tarde demais para o ciclo da borracha. A conclusão da obra coincidiu com o início do declínio do ciclo exportador da borracha. E esse declínio, ele já é marcado a partir de 1910, quando a borracha passa a ser produzida na Ásia, a um custo de produção muito menor do que a borracha produzida na Amazônia. E por que esse custo é menor? Por causa da biopirataria. O inglês, que é um Sir, né, o Henry Wickham, ele contrabandeou 70 mil sementes de seringueiras retiradas do Brasil. Levou essas seringueiras para o Jardim Botânico de Londres e lá fez mudas, fez plantas e posteriormente levou essas plantas para as colônias inglesas na Ásia, onde essas plantas realmente triunfaram, em Singapura, na Malásia e no Ceilão. Aqui em Rondônia foi tentado fazer fazendas de seringa. No entanto, como aqui é o ambiente natural dessa planta, aqui também tem predadores naturais para ela, especialmente um tipo de fungo que destrói a seringueira e por isso foi muito difícil nesse período construir fazendas de seringas. Hoje em dia a gente consegue fazer esse tipo de fazenda, é possível sim ter fazendas de seringa, produzir isso mais industrialmente dentro de uma fazenda. No entanto, isso só é possível muito recentemente, porque foi feito algumas modificações na planta. A nossa Embrapa conseguiu atualizar essa planta de um jeito que a gente conseguisse explorar ela comercialmente. Mas, do jeito que a seringueira é encontrada na natureza, se você simplesmente plantar sementes, fazer mudas, é muito difícil fazer essa aí produzir. Foi tentado, várias tentativas, nenhuma foi sucesso, economicamente viável, para a gente conseguir produzir em fazendas as seringas no Brasil nesse período. Então, vamos comparar. Lá na Ásia, eles conseguiram plantar fazendas. Planta aí, ó, bem certinho, uma atrás da outra. E na hora de extrair o látex, o seringueiro só anda ali no meio da fazenda, faz o risquinho, tira o látex, conseguiu produzir a borracha. Agora, vamos comparar no Brasil? O seringueiro aqui em Rondônia precisa fazer uma caminhada no meio da mata. Precisa andar no meio de uma mata, às vezes, bastante fechada. Precisa conhecer onde é que estão
cada árvore de seringa, para cada um dos seus potinhos coletores dessa látex da seringa. É um processo muito mais difícil, muito mais demorado e por isso muito mais custoso. Por isso, o Brasil para de produzir seringa numa escala produtiva internacional para exportação. E assim encerra o ciclo de exploração da borracha aqui no Brasil como um todo. Esse encerramento do ciclo vai trazer uma grande ruína para toda a região norte. Se você já teve a oportunidade de conhecer Manaus, você já conheceu talvez o seu centro histórico, ande por lá, o Teatro Amazonas, coisa mais linda, suas praças, seus chafaris por ali, tudo isso foi construído nesse período do primeiro ciclo da borracha. Se você andar pelo Pará também, conhecer as docas, conhecer o seu centro histórico, coisas que foram construídas também dentro desse primeiro período. Esse período vai ser encerrado à medida que o Brasil saiu para fora desses acordos internacionais de comércio de borracha. E aí a gente vai ter uma grande decadência em toda a região norte pela falta desse produto, pela falta da sua relevância internacional. No entanto, vai acontecer uma sobrevida da borracha. A gente vai ter um segundo ciclo da borracha. Os anos disso é entre 1942 e 1945. Esse é o período do final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939, mas em 1942, o Japão, que está lutando na guerra ao lado da Itália e da Alemanha, ele invade vários países lá dentro da Ásia. Nesse processo de invasão, ele vai cortar relações comerciais com os Estados Unidos e com a Inglaterra, que está jogando a guerra aí do outro lado. Quando a gente vai ter, então, essa invasão das colônias asiáticas, a gente vai ter uma quebra do comércio internacional. E aí, a produção de seringa do Brasil volta a ser relevante. Não só relevante, ela é encarada como um esforço de guerra. E para isso, é feito acordos internacionais, especialmente com os Estados Unidos, que vai trazer uma grande quantidade de recursos financeiros para que o Brasil traga imigrantes de caráter urgente, para a gente conseguir explorar a borracha urgentemente para fazer tanques de guerra, produtos bélicos, motores que vão ser utilizados no esforço de guerra e também em todo esse esforço de industrialização que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo que a Segunda Guerra Mundial está rolando. A gente vê aqui então no nosso slide que esse segundo ciclo da borracha está ligado à Segunda Guerra Mundial e muitas das pessoas que vieram para a região norte nesse período são chamadas soldados da borracha. O soldado da borracha, então, é aquele brasileiro que vem para cá, vem para a região norte para trabalhar na exploração de seringa, só que no contexto da Segunda Guerra Mundial. A gente vê aqui então no slide que a retomada da produção da borracha no Brasil acontece nesse período da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 39 até 45, né? Está ligada à tomada do Japão dos seringais do sul da Ásia, que afetou a produção industrial mundial, principalmente o comércio dessa produção com os países que estão do outro lado da guerra. E está ligada ao ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor, que levou à entrada dos Estados Unidos na guerra em 1942. Os Estados Unidos não faz parte da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial até 42, né? De 39 até 42, inclusive os Estados Unidos vendem muita coisa para os dois lados da guerra. Muitos produtos que foram utilizados até em campos de concentração dentro da Alemanha foi vendido pelos americanos. E eles vão ter comércio internacional com os dois lados da guerra, tanto com a Inglaterra, tanto com a Alemanha. No entanto, depois de 42, quando foi atacada essas ilhas aí do Havaí pelos japoneses, os Estados Unidos se sentem diretamente atacados, é o primeiro grande ataque internacional em território americano, eles são convocados então para a guerra e entram na guerra do lado da Inglaterra, da França e vão tentar aí realmente jogar de verdade seu esforço bélico e com isso vai cortar relações comerciais com o Japão e os Estados Unidos vão fortalecer sua relação comercial com o Brasil para a borracha. No primeiro momento parece ser uma coisa muito positiva, isso vai trazer muitos imigrantes. Eu tenho um gráfico para mostrar para vocês sobre a vinda dos imigrantes para Rondônia. O primeiro ano desse gráfico é 1941, então é antes desse segundo ciclo da borracha. Em seguida a gente tem 42, você pode ver como já está crescendo a população.
43 cresceu ainda mais, 44 a gente tem aí o seu primeiro pico populacional na região de Rondônia, com quase 80 mil imigrantes. 45 a gente já começa a ter um declínio, algumas pessoas já indo embora quando o ciclo já estava chegando no seu fim, à medida que o conflito estava chegando ao fim e a Ásia estava sendo liberada da sua invasão japonesa. No entanto, esse período de poucos anos, ele trouxe marcas muito profundas, principalmente pelo modo como o Brasil resolveu lidar com essa necessidade de extrair o látex. Como era uma necessidade muito grande, veio com muita pressão internacional dos Estados Unidos para a gente explorar esse látex, uma das estratégias que o Brasil fez foi convocar pessoas como soldados, de verdade, como soldados, e trazer essa pessoa aqui para a região norte para explorar a borracha. E aí a pessoa trabalhou muitos anos como soldado pertencente ao Exército Brasileiro, nesse trabalho de extração da seringa, e depois disso ela continuou fazendo parte do quadro de funcionários públicos do governo federal. Tanto que aqui em Rondônia até hoje a gente conhece muitas pessoas que são até filhas desses soldados, que até hoje recebem pensão dos soldados, por um serviço que de verdade foi essencial entre 42 e 45. Depois disso praticamente não fazia mais sentido trabalhar com a seringa, porque ela já não tinha mais viabilidade econômica internacional. No slide a gente vê que essa política pública de estímulo à colonização trouxe cerca de 150 mil imigrantes para o estado de Rondônia, e os soldados da borracha, como ficaram conhecidos, são frutos desse acordo então que os Estados Unidos firmou com o Brasil para a promoção do melhoramento urbano, saneamento e combate à malária, principalmente o Banco da Borracha. Essa imagem que eu trouxe para vocês é uma imagem original da época, é uma imagem do governo brasileiro e está escrito assim: extrair borracha para a vitória é colaborar no esforço de guerra. E é assim mesmo que foi encarado. Estava sendo extraída essa borracha como um dos esforços que o Brasil estava fazendo para vencer a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Brasil também lutou nessa guerra, a gente mandou soldados que lutaram principalmente na região de Monte Castelo, na Itália. Vamos ver então no slide que a exploração da borracha em 1945, a gente vai ver que vai ser encerrada a guerra e com ela acabam os incentivos de se apoiar a produção da borracha brasileira, e a gente vai ter o declínio até a década de 60. Entretanto, esse ciclo teve impactos profundos para os rumos econômicos do Estado, visto que a própria criação do território federal aconteceu nesse período. Em seguida, nós vamos falar de uma outra produção econômica que trouxe também imigrantes, só que dessa vez com uma inovação. Os primeiros 2 ciclos da borracha vai trazer imigrantes para a porção norte e noroeste do estado de Rondônia, e agora nós vamos falar de uma colonização que vai vir mais para o interior do estado de Rondônia, que é a descoberta do garimpo, dos minérios da cassiterita no interior do estado de Rondônia. Na década de 50, nos municípios de Machadinho, a gente começa a ter a descoberta da cassiterita, que é um minério importante e relevante economicamente, e vai ser seguido pela descoberta de outros minérios, inclusive posteriormente vai ser descoberto o ouro e o diamante no estado de Rondônia. E essas jazidas vão trazer esses garimpeiros que vão ocupar então a porção do interior do estado de Rondônia, principalmente entre a década de 50 e a década de 70. Diferente da borracha, que tinha o foco na produção internacional e na exportação para os Estados Unidos e para a Europa, quando a gente está falando agora dos minérios, a intenção da produção do minério aqui em Rondônia é ser levada para a região sudeste, onde estão as siderúrgicas nacionais, principalmente para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Lá a gente vai ter então as siderurgias que vão transformar esses minérios em outros produtos que vão ser utilizados no esforço da industrialização do Brasil. Lembrando que nesse período, entre a década de 50 e 70, a gente está vivendo o período desenvolvimentista do Brasil, onde a indústria foi muito incentivada, foi aberta no Brasil para o mercado internacional, onde várias indústrias se instalaram aqui no Brasil, e foram abertas várias estradas. É um período que Juscelino Kubitschek abre várias estradas no Brasil, começa a conectar as regiões brasileiras via estradas. Isso vai abrir o mercado para os automóveis, e a gente vai ter aí um boom mesmo, um grande movimento de industrialização do Brasil. E quando a gente fala de industrialização, é importantíssimo ter minérios para produzir os produtos que vão ser utilizados nesse processo de industrialização. Então essa descoberta de jazidas aqui em Rondônia está totalmente conectada com esse momento de desenvolvimento econômico brasileiro. Por isso ela vai ser muito importante para o Brasil inteiro. Vamos ver no slide? A gente vai falar do estanho e do garimpo. Esse é o período de 1952 até 1971. E
está marcado pela descoberta de jazidas e principalmente pela necessidade de atender a siderurgia nacional. O garimpo, então, inicia com a exploração no município de Machadinho do Oeste. O garimpo de estanho teve suas atividades crescentes à medida que novas jazidas foram descobertas. Além do estanho, a gente teve a descoberta do ouro, do ferro, do manganês e de outros minérios também. A descoberta de minérios de estanho mais ao sul do território federal do Guaporé, como era conhecido, né, não era estado de Rondônia ainda, era território federal do Guaporé. Ela trouxe duas grandes consequências. A primeira é que vai deslocar espacialmente a atividade extrativa. Se antes a atividade acontecia na porção norte do estado, agora ela vai acontecer no interior. E esse deslocamento é muito importante, porque vai trazer população para esse interior. Gente, quando eu falo porção norte do estado, ela é muito longe do restante do Brasil, né? Muito longe das praias, da costa brasileira. Mas ela foi ocupada primeiro. Por quê? Porque está ligada a grandes rios. Rios que se conectam até o Rio Amazonas, que se conectam até o Oceano Atlântico. Então, se você vem do Oceano Atlântico, você consegue chegar até aqui em Rondônia por via de rios, consegue chegar até aqui em Porto Velho. Por isso, Porto Velho foi colonizada primeiro, apesar de ela estar fisicamente mais distante. E aí, só depois de ter colonizado essa parte, que é praticamente uma fronteira nesse momento, né, antes da gente ter o Acre como território brasileiro, é que a gente vai ter depois da descoberta dos minérios, essa ocupação do interior do estado de Rondônia. Então eu queria mostrar para vocês que é muito importante essa descoberta dos minérios para a real ocupação do estado, para a gente trazer realmente contingentes populacionais e para formar cidades ali naquele interior do estado. Ela vai trazer também um novo perfil de imigrante trabalhador, que não vai trabalhar aí na roça, né, não vai trabalhar nos seringais, mas vai trabalhar nos garimpos. Então vem com outro perfil de trabalho, vem de outras regiões do Brasil. Não é só o nordestino que vai vir nesse período, a gente vai ter pessoas vindo de outras regiões do Brasil, fugindo principalmente da concentração de terras na região sul e sudeste, as pessoas que vão se aventurar para cá. Depois disso, em seguida, nós vamos discutir um pouquinho sobre a relevância da agropecuária, que junto com a exploração da madeira, vai começar na década de 70 e vai seguir até os dias atuais. E vai ser uma atividade econômica que vai trazer muito mais complexidade para a economia regional. Quando a gente vê em agricultura, a gente está tendo núcleos familiares vindo, a gente vê assim, vindo muito grande homens e mulheres juntos, às vezes já casados, às vezes já com filhos. Eles vão vir muito mais com o intuito de se estabelecerem, é diferente do imigrante que veio para os seringais, é diferente do imigrante que veio para os garimpos, que muitas vezes veio para fazer a vida, ganhar muito dinheiro e ir embora do então conhecido como Território Federal do Guaporé. Esse imigrante que veio para a agricultura e também o que veio para a exploração da madeira, muitas vezes ele veio para se estabelecer aqui no estado de Rondônia. Veio com o seu pedaço de terra para explorar a agricultura, para abrir realmente aquela mata e formar pastos, principalmente pastos para gado. E ele veio com essa intenção de produzir também para seu consumo, então tinha sempre uma lavoura envolvida e isso trouxe maior complexidade para os centros urbanos, porque como veio uma família inteira, essa família precisava muitas vezes se abastecer de produtos do comércio local e com isso a gente floresceu as nossas cidades, cresceu realmente o setor de serviços, foi abertos novos comércios e realmente foi aí que foi centralizado, os centros urbanos cresceram e se fortaleceram de uma maneira que não aconteceu em nenhum outro ciclo anteriormente. Isso aconteceu principalmente depois da década de 70 e vem acontecendo até hoje. Rondônia cada vez produz mais, a sua agricultura é muito relevante, é a atividade econômica mais importante do estado. Ela produz riquezas e gera uma série de serviços ligados à agricultura. Hoje é o principal produto econômico a ser explorado e a gente assiste assim que o desenvolvimento econômico de Rondônia está ligado à variedade dos produtos agropecuários produzidos. Cada vez mais variedade, por exemplo, a soja sendo explorada de uma maneira mais importante nos últimos anos, a piscicultura, que é a cultura de peixes, sendo explorada de uma maneira mais importante nos últimos anos também, e isso vai trazer mais riqueza para o estado de Rondônia. No entanto, o ciclo da agricultura não chegou ao fim e parece que não vai chegar tão cedo. Voltando para o slide, começa então na década de 70 e vai até os dias atuais, traz maior complexidade para a economia local e está ligada aos núcleos urbanos. Gente, esse é o conteúdo da aula número 1. Nós estamos
pontuando os principais momentos históricos dos crescimentos econômicos da população e da economia ao mesmo tempo. Nós pontuamos aí a importância do ciclo da borracha, do garimpo e da agricultura, que acontece também com a exploração da madeira, tá? Para explorar a agricultura, primeiro foi preciso abrir a mata, e para abrir a floresta amazônica foi preciso tirar muita madeira. Com isso, a madeira se tornou um produto muito importante para ser explorado em Rondônia, principalmente na década de 70, 80, até o comecinho dos anos 90. A gente vai ter muitas serrarias, vai ter muita exportação dos produtos daqui também, seja para outros países, mas também para abastecer a economia brasileira. E esses produtos, assim, são relevantes para contar a nossa história. É entendendo a economia que a gente vai entender como Rondônia foi colonizada de verdade. Para você entender mais sobre esse conteúdo, eu preparei uma unidade escrita, onde você pode ler no material de apoio, e lá está bem detalhado tudo que foi discutido aqui. Por favor, faça a leitura desse material, tire suas dúvidas, pergunte, converse com o seu tutor, e nós vamos aprofundar os estudos dessa unidade número 1 para nos preparar para a atividade 1, que é o questionário que vai abordar esse conteúdo da unidade 1 e também o conteúdo da unidade 2. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido um pouco mais. Nós ficamos por aqui nessa unidade e aguardo você na próxima. Educação à distância, mudando realidades.